Tem um texto... A igreja pensa assim, só para fechar essa Tá. ideia, eu acho que vale a pena, né, para fechar. A igreja entende, é uma imagem muito gráfica, de que tudo que a gente faz é como se fosse uma criancinha, que imagina, o pai dela pega a mão da criancinha, um bebezinho. Vamos escrever uma cartinha pra mamãe. Aí começa a escrever, querida mamãe, sei lá o que, tal, segurando a mãozinha dela ali, né? Você vai vendo a mãozinha dela lá. No final, essa carta vai ter uma mensagem clara, certo? Só que cheia de borrões. A mensagem clara, tudo partiu do pai, que são as boas obras que a gente faz. Os borrões são tudo culpa da criança, não do pai, que o pai sabe escrever, né? Então é como a nossa resistência à graça de Deus. Só que você não pode dizer que essa criança não escreveu a carta. Ela escreveu a carta, através do pai dela que estava dando a graça para ela escrever. É assim que a gente entende a doutrina da graça. Então não dá pra resistir, então. Dá pra resistir, a criança pode segurar e sair aquele monte de borrão ali. Vai, Thiago. Eu compreendi o que ele tá falando. Existe um texto em João 6,37 que diz assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Eu acho que vai meio que somando com o que o Israel tava falando, né? Que possivelmente não são todos aqueles que são exatamente escolhidos para serem salvos. Existem as pessoas específicas que... É que assim, a ideia, Thiago, não é que Deus tá fazendo assim, você eu quero, você eu não quero. A ideia é, todos pecaram. Então Romanos tem 16 capítulos. Ali o Romanos vai tratar da regeneração e da justificação, duas doutrinas importantes, principalmente para nós que somos calvinistas. Romanos capítulo 1 vai falar dos gentios, todos pecaram. No 2, os judeus que estavam, os gentios pecaram. Paulo, não, vocês pecaram também. Fala porrada em todo mundo. E aí no 3, todos pecaram. Lá, aí o Paulo vai ter uma crise existencial no capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, tal. No capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua carne, mas que agora andam segundo a Espírito Santo de Deus. Andar segundo a Espírito Santo de Deus não é uma iniciativa minha, é do próprio Espírito que me convenceu. E aí, concatenando com esse texto que foi lido pelo Tiago, ninguém vai tirar as ovelhas que o próprio pai deu. Não tem como tirar. Mas a ovelha pode se desgarrar, né? Tanto que Jesus faz a parábola da ovelha que aí se é o que o João desencaminha. falou. Se saiu é porque na verdade nunca foi dos nossos. Mas ela era do rebanho. A ovelha perdida era do rebanho e Cristo vai atrás dela. Porque, mas é a ovelha que porque sai. ela é uma escolhida. Mas se ela não for... Não, inclusive ele Não ele foi ela termina... que escolheu voltar. Não, calma, mas ele termina inclusive dizendo assim, ó, que haverá mais festa no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Exato. Então, existe uma conversão da ovelha. Eu concordo que é a iniciativa do pastor. Se o pastor não fosse procurar, já era. A ovelha tá perdida. Mas a ovelha, ela pode não voltar pro rebanho. Senão, tudo que Jesus fala, ele vai vir no fim dos tempos, julgar os homens por aquilo que eles fizeram, segundo as suas obras, como diz o Evangelho de São Marcos. Os vasos de barro, como diz São Paulo. Quem está de pé, cuide para que não caia, diz São Paulo também. E a nossa experiência, gente, só olhar em volta, né? A gente pode fazer o mal ou fazer o bem. Eu não sei quem tá assistindo tá entendendo. O problema Eu acho muito difícil de entender o calvinismo, porque é que o problema ele nega a liberdade humana, né? Não, muito pelo contrário. Nós somos livres, mas para pecar. Ué, mas se você tá dizendo isso, que assim, a única coisa que é de iniciativa própria é o mal, ou seja, que não é de inspiração divina... Você vê como ser humano isso é ruim, isso é doutrina assustador. Isso é a doutrina católica da graça. A gente acha que tudo que a gente tem de bom, de existência, de fazer o bem, de unidade, provém de Deus, é uma inspiração divina. O Ariel acabou de falar assim, mas então como fica a liberdade humana? Olha o apóstolo Paulo respondendo ao Ariel. É um anacronismo aqui proposital. Que diremos então? Há injustiça em Deus? Romanos 9,14. De maneira alguma, pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, então, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que demonstra misericórdia, pois a Escritura diz a Faraó: para este exato propósito eu te levantei, para mostrar meu poder em ti e para que meu nome seja manifesto em toda a terra. Portanto, tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e endurece a quem quer. Pergunta-me então, por que ele ainda encontra culpados? Então por que Deus está falando que é culpado? Se é ele que escolhe quem ele quer e endurece quem ele quer. Pois quem resistiu à sua vontade, Deus é injusto. Deus é tirano. Ao contrário, ó homem, quem és tu para retrucar a Deus?